Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Caríssimos alunos do nono ano A, caríssimos alunos do nono ano B, estamos aqui novamente com o professor Eder Ramos, professor de redação, para fazermos a nossa aula de revisão para que vocês possam fazer a atividade avaliativa de vocês de forma mais tranquila. Fazer uma atividade avaliativa tranquila, uma sondagem simplesmente sondagem avaliativa, para que nós possamos ter um feedback, ver como está o andamento educacional de vocês, ok? Não é nada estranho, simplesmente é um acompanhamento para que vocês também acreditem que o aluno ele gosta também de ser avaliado. Eu sei disso. Quando eu passo uma redação, eu percebo que vocês logo querem saber qual é o resultado, qual é a nota. Por quê? Porque vocês gostam de saber qual é a avaliação que nós temos em relação ao que vocês pensam, ao que vocês aprenderam. Simplesmente fosse só aulas, você ficaria não havendo esse feedback, é muito complicado, né? Eu sei que vocês não gostam muito também disso, mas agora nós vamos ter um feedback maior. Professor dando conteúdo, aluno captando e nós mostrando o que vocês conseguiram aprender. Tenho certeza, ótimas turmas, nono A, nono B. Então, aula de redação, né, que é a aula de revisão do nono ano, que trata sobre o assunto gênero narrativo, elementos da narrativa e, claro, o conto. Ok? Então, vamos lá. Em primeiro ponto, doutores, vamos trabalhar aqui a ideia de gênero narrativo. Doutores, vocês entendem o seguinte, que os gêneros eles são tanto mutáveis, ou seja, ao longo do tempo eles podem assumir formas diferentes. Por exemplo, antigamente escrevia muitas cartas, hoje a carta é como se fosse um e-mail. Na verdade, um e-mail que até está sendo muito já trabalhado, trocado por as mensagens de WhatsApp. Ou seja, são gêneros textuais que podem vir surgindo um decorrente do outro ao longo dos tempos, ao longo da história. Então, os gêneros textuais eles não são imutáveis, eles são mutáveis. E os gêneros textuais eles podem ter diversos subgêneros, como por exemplo o gênero narrativo. Todos esses gêneros que nós vemos aqui, o romance, a epopeia, a tirinha, a fábula, a crônica, a história em quadrinhos, o caos, a piada, o conto, são todos gêneros narrativos, fazem parte dos gêneros narrativos. E o que é que une eles como gênero narrativo? O fato de todos terem um enredo, terem personagens, personagens que provocam ações, dentro de um tempo delimitado, dentro de um cenário que seria o espaço, ambientado em sua situação, por meio de um narrador. Esses elementos fazem com que estes gêneros façam parte do gênero narrativo. Mas, claro, cada um tem sua peculiaridade. Por exemplo, doutores, a questão do gênero fábula, né? O gênero narrativo fábula. Ela tem como peculiaridade o fato de aparecer na história animais, muitas vezes animais personificados, que são animais que assumem características humanas, e tem um final, uma moral na história, ou seja, toda fábula às vezes sempre tem um sinal de ensinamento na história. Nós temos a questão da crônica. Qual a peculiaridade da crônica, doutores? Olha, eu como professor de redação, é um dos gêneros que eu mais adoro é a crônica. Por quê? Porque a crônica tem o cronista tem uma capacidade de buscar um elemento do cotidiano que toda a sociedade, muitas vezes, vê algo como despercebido, deixa algo rotineiro, como algo que sem grande valoração. E o cronista ele tem a capacidade de mostrar que aquele fato do cotidiano tem uma grande relevância, tem uma grande relevância social. Por exemplo, doutores, uma crônica, por exemplo, como é que o cronista ele utiliza esse problema da pandemia no Brasil? Como é que ele ia tratar sobre essa questão? Ele sempre, o cronista, ele pega um fato do cotidiano, um fato rotineiro, um fato comum. Por exemplo, já imaginou quem gosta de futebol aquelas cenas em que sempre que irão iniciar os jogos, os técnicos vão cada um na área adversária um do outro e se cumprimentarem sempre antes ou depois dos jogos? Aquilo é o comum, rotineiro, que muitas vezes não valorizamos. Só que no momento como esse, pandemia, em que a população está por todo esse tempo praticando isolamento, sentindo a falta de um contato social,
de um contato humano, de um aperto de mão, de um abraço, de a companhia de um amigo, de a companhia de familiares. Você está só em sua casa, mas às vezes tem seus pais moram fora, seus tios, seus primos, seus amigos. Então, hoje, como se fosse a ostentação social, seria aquele aperto de mão tão comum que era feito antes e pós os jogos. Esse antes e pós o jogo que eu estou utilizando é que o narrador, o cronista, ele pega uma situação específica para colocar no sentido específico e fazer uma reflexão sobre o geral. Por isso que eu acho muito interessante esse gênero. Tem uma história em quadrinhos, doutores, também tem personagens, tem ação, tem fatos, tem enredo. Também é um gênero crônico. As tirinhas, que se diferenciam das histórias em quadrinhos por simplesmente pela sua estrutura, né? Enquanto as histórias em quadrinhos são diversos quadros, as tirinhas são apenas 3, 4 no máximo no Brasil. Na Argentina, existem tirinhas de até 5, 7 episódios, né? Quadrinhos. No Brasil não, quadrinho é mais, no Brasil mais restrito, geralmente é 3, 4 no máximo. Inclusive até a Mafalda, que é do Grande Quino, que é um argentino, veio que na Mafalda ela tem até histórias com mais quadrinhos do que 4 ou 5, já porque é um argentino. A Mafalda, enquanto muito pertencente ao nosso contexto, ela é argentina. Nós temos a epopeia, doutores, que é uma forma de gênero textual que utiliza versos, que tem como característica também a ideia de contar fatos históricos de uma nação, contar fatos relevantes de um herói nacional por meio de versos. Então vejamos que a narrativa ela também pode vir por meio de versos. Ela não só é um texto em prosa, que seria parágrafos. Nós temos aqui, eu estou até falando de forma unívoca sobre romance, novela e conto, porque eles têm a mesma ideia, o mesmo conteúdo, que é ações e conflitos por meio de personagens, um enredo em que será desenvolvida uma trama. Só que o que é que diferencia entre eles? A questão da condensação e estrutura. O romance ele é mais longo, ele é mais denso, a novela está em segundo plano, menos personagens, também menos densa, e o conto é como se fosse o micro, é como se fosse um microtexto. Ele tem menos personagens, as ações são mais intensas, o espaço é mais delimitado. Eu até costumo citar que é como se o romance fosse a série, a novela a minissérie e o conto o filme. Ou seja, as histórias acontecem de forma mais rápida e dinâmica. Temos a piada, que o que diferencia esse gênero demais é tanto o caráter de humor como uma quebra de expectativa em relação a esse humor, e o caos. Então, eu já vi muitos livros falando de anedota, né? Mas anedota é o mesmo caos. Quer contar uma história, um fato, que às vezes pode ser engraçado, ou tente trazer algo de assustador e tudo, mas é como se fosse aquele conto interiorano, é uma história interiorana sobre uma situação. Muito interessante, no caos. Todos, então, numa narrativa, cada um tem suas peculiaridades, mas para que seja realmente trazido todos aqueles gêneros para ser um gênero narrativo, eles se voltam em torno de um enredo, de uma história, que essa história ela terá um espaço, um cenário delimitado. Esse espaço ele pode ser tanto aberto como fechado, ou seja, se for contado dentro de um seminário, simplesmente dentro de um quarto, de um colégio, nós temos espaço fechado. Se for, por exemplo, em uma estrada, se for no meio da rua, se for em um ambiente em que realmente for aberto, aí nós temos ambiente aberto. Esse ambiente pode ser também futuro, um ambiente futurista, que como por exemplo, quem já assistiu De Volta para o Futuro, tem um ambiente futurista, numa obra literária dos contos de ficção científica, geralmente gostam de explorar aspectos futuristas também, ideia de espaço. Nós temos a ideia de ambiente, que é diferente da de espaço. O ambiente, doutores, é o espaço psicossocial onde as situações, as ações se desenvolvem. Imaginando o seguinte, uma situação em que é tratada em meio a uma favela e uma situação que é tratada em meio ao sítio. Vejamos que os personagens podem tanto ser egoístas na favela como no sítio, mas a ambientação, a forma de falar, de agir, de pensar, são maneiras diferentes. Eu não estou querendo dizer que um seja melhor do que o outro, mas mesmo os ruins têm uma personalidade, têm alguns objetivos, e também como os bons têm objetivos diferentes.
O ambiente também é diferente em relação a esses locais. Temos o foco narrativo, que são os narradores. É também conhecido como ponto de vista. Só que o ponto de vista aqui da narrativa ela é diferente do ponto de vista na dissertação. Enquanto o ponto de vista na narrativa, ela trata sobre a ideia realmente de visão, ou seja, de qual ponto você está vendo, no sentido de local. O ponto de vista no texto dissertativo é como se fosse sua opinião. E isso não é o que acontece na narração. Aqui nós temos o foco narrativo em primeira pessoa, que ela pode ser tanto o personagem protagonista, que é aquele que as ações ocorrem sobre ele, ou um personagem de testemunha, em que ele faz parte da história, ele é um personagem da história, mas a história não está acontecendo com ele. Está acontecendo com um amigo, com um vizinho, ou então com simplesmente uma pessoa que ele viu lá na meio da rua, que está sofrendo uma agressão, ele está lá presente, está vendo, está narrando o fato, mas não é com ele. Nós temos um narrador testemunha. Nós temos um narrador. Agora é importante, esse testemunha tem que se colocar dentro do texto, certo? Em algum momento da história ele tem que adentrar dentro do texto, ok? Nós temos um narrador terceira pessoa, que chama sempre de ocular como observador, que é aquele que narra os fatos, que conta o que vê, que conta o que está se passando, mas ele simplesmente só narra o que vê. Já o narrador onisciente, ele conta o que vê, ele gosta de dar palpites na história, ele gosta de adentrar por meio de comentários, mas não entra como personagem. E sem falar que ele sabe tudo que está se passando. Por isso que ele é conhecido como narrador onisciente, já que o onisciente é aquele que tudo sabe. Temos o tempo, doutores. O tempo ele pode ser linear ou não linear. Tempo linear é aquele que tem começo, meio e fim bem definidos. Não linear é aquele que não tem começo e fim bem definidos. Como assim, professor? Vocês se lembram daquela história que eu contei para vocês? Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um texto não linear. Por quê? Como é que essa história começa? Com o autor defunto, ou seja, já morto, contando sua história. Dedicando, inclusive, o primeiro, aquele livro, né? Aquela obra, ao primeiro verme que roeu as frias carnes deste defunto, que defunto, na verdade, era ele mesmo. Ou seja, começar já pelo evento morte é nada mais nada menos do que um gênero literário no tempo não linear. Ok, doutores? Quem o primeiro a trazer isso para o Brasil foi o grande Machado de Assis, que iniciou até com Memórias Póstumas de Brás Cubas. E os personagens, eles podem ser personagens planos, personagens complexos, em que o que diferencia um de outro? Primeiramente, personagem complexo é a mesma coisa de personagem redondo, certo? Personagens redondos e complexos são aqueles em que realmente há algo de misterioso naquele personagem. Aquele personagem que ele pode mudar de situação. É um personagem que você não sabe muito bem quais as atitudes dele. Se ele pode ser bom ou pode ser ruim. Ele é misterioso. É um personagem plano, né? Que é um personagem que ele segue aquela linha durante toda a narrativa. É um personagem que não há muito detalhe sobre ele, que ele é como se fosse um genérico sobre algo. Tipo o grande herói romântico. Ele é muito tratado sobre essa ideia de ser bondoso, belo, jovial, sempre honesto. Okay. Temos as ações que decorrente do gênero que ele está sendo utilizado. Ele vai ser mais denso, como no romance ela é mais ela é mais densa e já no conto ela é mais condensada. Okay? Então nós temos aqui a estrutura do conto, doutores. Vejamos que o conto, em especial, as ações são dinâmicas e condensadas. O que seria isso? Que as ações acontecem de forma mais rápida. No conto, doutores, é como se podemos dizer que na situação inicial praticamente já começasse no meio da história. Como assim, professor? Diferentemente do gênero romance ou da novela, em que há todo um trabalho, há todo um envolvimento para mostrar quem é a personagem, por exemplo, onde é que ela vive, então mostrar algumas características da personagem, para enquadrar ela dentro da história, aí sim depois, com o decorrer das ações, acontece um conflito, em que esse conflito vai ter que ser desenvolvido, vai chegar a um clímax e desfecho. No conto, não. No conto, é como se praticamente a história começasse no meio do conflito. Sabe quando você está assim, chega num lugar e o problema já está acontecendo e você fica doido para entender o que é e você demora uns 5 minutos para entender o que está acontecendo? É mais ou menos o conto.
O conto, ele já inicia, é como se começasse, a história começasse no meio. É como se tivesse um romance, tivesse começado a introduzir, de repente começar o conto, capítulo, aí já começa com aquela confusão toda. Então o conto, a situação inicial é praticamente o conflito no texto. Tem um conflito a ser... O que é o conflito, doutor? O conflito é o problema a ser resolvido. O conto já começa praticamente com um conflito estabelecido. Ele começa assim, ó, já com a confusão, ele já começa com um problema e agora vamos ter que resolver isso aí. Então, muitas vezes o autor, na verdade o leitor, ele entra para ler o conto, ele entra meio desnorteado do que está acontecendo. Porque ele não sabe muito bem por que aquilo está acontecendo, mas já aconteceu, então ele tem que ver aquele conflito, já que o conto ele tem um único conflito no texto, por isso também as ações são mais dinâmicas, porque se voltam simplesmente para um núcleo textual, diferentemente da novela, do romance, em que há diversos personagens, diversos conflitos, cada um com seus personagens. Não, o conto não. É um único conflito, em que todos os personagens, por esse motivo de ser um conflito, serem poucos personagens, que vão em torno de uma situação inicial que já começa com aquele problema. Ok? Então, a partir daquele problema tem um conflito, esse conflito vai ser desenvolvido, compilado, mas com ideias dinâmicas, rápidas, ações dinâmicas rápidas, porque logo chegaremos ao clímax, que é o momento de maior suspense da narrativa. O clímax é o momento de maior suspense, é o momento em que irá haver algo que chamará a atenção, ok? Vamos imaginar aqui o seguinte, doutores. Uma situação em que um casal vai viajar para a Europa, né? No meio, só que é o seguinte, o conto, ele já começa o seguinte. Ao chegar no aeroporto, ao tirar as malas, procurei minha namorada. Já não a vi mais. Olha só. O conto assim, já começa no meio do problema. Já chegou o meu problema, o sumiço da namorada. Porque se fosse um romance, ia começar o seguinte. É um casal que durante vários anos juntou dinheiro, as economias, tinha um sonho de viajar para a Europa, para conhecer tanto Paris como Barcelona. Não, conta não. Quando ela chegou um casal no aeroporto e ao momento de tirar as malas, a namorada sumiu. Ok, pronto, já tem um conflito, já tem um problema, o conto já começa botando fogo mesmo na história. Então, a partir disso, então, vai ter o desenvolvimento das ações, né? Se fosse uma novela, então ia ligar para a polícia, ia prestar boletim de ocorrência, ia para casa, ia conversar com toda a família, ia chorar, ia lamentar, ia passar 3 dias chorando, ia dar febres psicológicas. O conto não. O conto quer saber logo o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu com essa mulher que chegou no aeroporto, o homem foi pegar as malas, a mulher sumiu. Aí vem aquela atividade do aluno. Sumiu como? O que aconteceu? Ela se arrependeu e foi embora? Ela foi sequestrada? Ela foi atropelada e ninguém viu? Ela logo pegou um avião e foi para outro lugar diferente? Foi para a África? Ou foi para a Ásia, para a Europa? Foi um modo de despistar do marido? Ou ficou louco e sumiu? Eu sei que o conto logo ele vai desenvolver essas ações. E claro, chegará aqui o clímax, né? Que o clímax, aí será o momento de maior suspense. É o momento em que essa confusão aqui vai ter que ter um sentido. Ou seja, por exemplo, o clímax poderia ser um momento em que o rapaz chegasse no momento em que visse que a sua mulher, na verdade, tinha entrado estava entrando num avião com outra pessoa que, na verdade, seria seu amante, seu namorado, ou então que ela foi sequestrada, e o momento do clímax seria o momento em que esse namorado vai tentar retornar o seu grande amor, tomar das mãos dos bandidos, com sinal de grande valor social de valentia. Então, eu sei que o conflito é um momento mais emoção, né? E claro que tem o desfecho. A solução foi o que aconteceu com essa mulher mesmo. Ela fugiu contra a pessoa, ela tinha abusado, enjoado do namorado, fugiu contra a pessoa, realmente ela ou foi sequestrada realmente, ou simplesmente deu um ataque epiléptico lá e se perdeu a memória e foi parar em outro país sem querer. Ou seja, a história tem um desfecho. Okay? Mas tudo de forma bem com tempo limitado, já que as ações são rápidas, e também com espaço delimitado, ou seja, ele não vai procurar na África, não vai procurar na América, não vai procurar na Europa, não. Os espaços serão delimitados. Pouco espaço, é característica do conto. Ok? Então, doutores, aqui foi a proposta de redação que foi passada para vocês, né? Onde você deverá desenvolver um conto a partir do fragmento abaixo, certo?
Então vamos lá, vou ler para vocês novamente aqui primeiramente. E a gente vai comentar para dar uma ajuda para vocês na produção textual. A janela do quarto de João Preguiçoso há muito tempo já não se abrira. O portão aos poucos havia enferrujado. A grama havia crescido. O cachorro, antes tão fiel, havia fugido. Um dia antes do Natal, seu agendor, o vizinho, resolveu bater à porta da casa de João Preguiçoso. Bateu, bateu, quase desistiu de tanto bater, até que... Opa! Doutores, eu sempre falo, criatividade é tudo na redação, especial na narração. Só que vocês devem seguir o comando da prova. Quanto mais você seguir o que o comando da prova está indicando, maior vai ser sua nota. Professor, como assim o comando da prova? O comando da prova, de forma implícita, ele dá algumas informações, mas essas informações vocês têm que colocar no texto. Elas não estão ali à toa, elas estão por um motivo. Aí a capacidade do aluno de tentar buscar os elementos do comando da prova e trazer para o seu texto faz toda a diferença. Por exemplo, doutores, olha só. Vamos imaginar o seguinte. A janela do quarto de João Preguiçoso. Opa, João Preguiçoso. Doutores, essa alcunha aqui ela não está à toa. Essa alcunha aqui ela tem algum motivo. Por que dar alcunha a alguma pessoa de João Preguiçoso? Então, com certeza, pelas suas características não aptuais ao trabalho, por ser um cidadão que parece não gosta muito de trabalho, dá para inferir isso. Por isso ele recebe essa alcunha. Essa alcunha ela não está aí à toa. O autor da proposta não colocou João Preguiçoso à toa. Você tem que utilizar esse ato, essa preguiça dele para algo. Ok? Há muito tempo, ou seja, quer dizer que algo que não aconteceu de ontem para hoje, já não se abria. Opa, o portão. E aos poucos havia enferrujado. Doutores, olha só, essa informação de enferrujar, vejamos. Para um portão enferrujar não é um dia, não é 2, não é uma semana, não. É muito tempo. Então você tem que deixar claro isso no texto, que realmente está muito. A situação não é. Eu passei 3 dias dormindo, por isso que a porta. Não, doutores. O assunto é sério. Para o portão enferrujar, foi muito tempo mesmo que o homem não abria a janela. E algo diferente. A grama havia crescido. Doutor, imagina aí, a grama já cresceu. Se a grama cresceu, doutores, é tempo, viu? O cachorro antes tão fiel havia fugido. Doutores, olha só, até o cachorro, melhor amigo do homem, que o próprio propósito disse que ele era muito fiel a João Preguiçoso, ele fugiu. Cachorro para fugir, doutor. Cachorro gosta de confusão. Para cachorro fugir, teve algo sério, doutores. O que será que aconteceu então para esse cachorro fugir? Essa questão da fuga do cachorro, você tem que abordar no texto. Você tem que procurar um elemento narrativo que faça, que demonstre a questão dessa fuga do cachorro. Que ela, como eu falo, não está à toa. Esse endereçamento tem um motivo. Ok? Um dia antes do Natal. Okay? Abordem eles, vejam que é uma véspera, né, de Natal. Seu agendor, que é o vizinho, resolveu bater a porta da casa de João Preguiçoso. Bateu, quase desistiu de tanto bater, até que, ou seja, houve algo, você vai fazer um fanfic, na verdade que é a continuação de uma história, daí onde está, mas lembrando, doutores, a criatividade é o limite, mas sigam a criatividade seguindo o que está o que está exposto no comando da prova, né? O que será que aconteceu com o João? O que foi que aconteceu com o João para ele passar tanto tempo assim de portas fechadas? O que foi que aconteceu? O João ficou louco? Será se João é tanta preguiça que chegou ao ponto de criou calos nos pés que não consegue se levantar? Foi o que aconteceu com o João, que esse cachorro fugiu, que esse cachorro que era tão fiel fugiu, doutores. Será se João arrumou outro cachorro? Será se o que é que houve com esta situação do cachorro fugir, doutores? A criatividade é o limite, viu, doutores? Usem isso para o comando da prova de vocês e sigam essas informações e tenho certeza vão fazer uma boa prova. Mas lembrem do comando. Ok, pessoal? Até a próxima. Obrigado pelo espaço. E estudem, façam com carinho, produzam bem a redação. Eu digo para vocês, embora vocês estejam fazendo em casa, vocês não copiem textos prontos, redações já feitas, porque eu conheço muitas redações. Eu sempre quando costumo postar uma proposta de redação, eu costumo postar uma proposta de redação que eu já conheço.
né? Então, se você colocar concentrando na redação, eu já conheço ela e você pode ter sua sondagem avaliativa você atribuída a 0. Mas eu tenho certeza que vocês não vão fazer isso. Vão produzir, certo? Então, até a próxima. Tchau.